Efésios capítulo 1, verso 18 ao 23. Bendito é o Senhor Jesus em todo o tempo. Diz assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém. Se posso pedir-lhe, por gentileza, apenas feche seus olhinhos, por favor. Paizinho, Tu és maravilhoso e nos dá o privilégio de nos reunirmos aqui outra vez, para juntos podermos aprender a Tua palavra, louvar o Teu nome, engrandecê-lo. É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso estar com os seus filhos, com as suas filhinhas, e vem buscar a Tua presença. Nos abençoe, abençoe aqueles que estão enfermos, de modo que sejam curados. Estenda a Tua mão poderosa àqueles que necessitam de uma ação e de um milagre Teu, Senhor. Há coisas que só o Senhor pode fazer. E nós cremos exatamente em tudo aquilo que a Tua palavra diz que o Senhor pode fazer. Portanto, peço-lhe mais uma vez que, enquanto falo, nos ensine a Tua palavra. Bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos, como já estávamos conversando, não quero me ater ao que já falamos, mas continuar de onde paramos, e nós estamos tentando conhecer o que o apóstolo Paulo disse que era importante, que em oração, ele orando por todos nós, pudéssemos assim chegar a esse entendimento do que ele chama de a esperança da sua vocação. Como disse na semana anterior, são 3 coisas super importantes aqui: a esperança de nossa vocação, as riquezas da glória de sua herança, a saber, de Jesus, e também a suprema grandeza do seu poder para conosco. Essas 3 coisas é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve esses versículos anteriores na perspectiva de dizer à igreja em Éfeso, bem como a todos nós, que é o desejo dele, mais profundo desejo, a saber, do Espírito Santo através dele, que tenhamos esse conhecimento pleno dessas 3 grandes virtudes, porque elas fazem toda a diferença na vida daquele que se propõe a viver o reino de Deus, ou pelo menos daquele que recebe o reino de Deus dentro de si. E é de fundamental importância que a gente tenha esse entendimento, como disse ele, para que não só vivamos em vitória, mas também possamos saber nos livrar das ciladas que o maligno nos impõe. Na semana anterior vos mostrei a perspectiva do que Paulo tinha da palavra esperança, onde nós aprendemos que esperança evoca a confiança que temos na grandeza do Eterno, na imutabilidade de sua palavra, na infabilidade do seu poder, do seu reino. Enfim, compreendemos que Deus é de fato confiável, que podemos sim acreditar em tudo aquilo que Ele disse, porque tudo aquilo que Ele disse já se cumpriu, e o que ainda não se cumpriu irá se cumprir. Portanto, é com base na própria palavra e com base na nossa própria vivência que a palavra esperança se coaduna com o nosso entendimento. Por quê? Porque nos eleva a ideia de que podemos esperar em quem confiamos.
Podemos esperar nele porque confiamos no que ele disse. Podemos esperar nele confiantemente porque a sua palavra nunca caiu por terra. Podemos confiar nele confiantemente porque ele é imutável naquilo que diz. Podemos confiar nele confiantemente o tempo todo, justamente porque nada abala a grandeza do Eterno. É diante disso que o apóstolo Paulo nos convida a compreender essa esperança de nossa vocação. Também vos disse acerca da palavra vocação, de que a ideia de Paulo é nos convidar a perceber que fomos alcançados pela graça maravilhosa de Jesus e que não tem em nós nenhuma qualidade ou nenhuma virtude da qual fizéssemos nos merecer essa graça. Isto é, deixa ele muito claro que até essa vocação, que até essa escolha, que até essa eleição foi um projeto divino e não procedeu em nada de nós. Ainda que tivéssemos nós algumas virtudes, algumas boas coisas, algumas ações de bondade para com as pessoas, mas até isso não vem de nós mesmos, vem daquele que habita em nós, vem daquilo que o Senhor colocou nas pessoas, ou seja, o amor que procede dele em todas as instâncias. Logo perceba que é dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo nos leva a ir a um pouquinho mais além. Vos pude falar na semana anterior que essa palavra vocação também nos evoca a ideia da certeza absoluta da salvação contínua em Jesus, daquilo que recebemos dele de graça, pela bondade soberana de Deus entregando seu Filho a morrer por nós pecadores. Sendo que alguns até ousam dizer que essa salvação, embora seja totalmente pela graça, mas ela custou um preço muito caro, que foi de fato o sangue de Jesus na cruz, a sua própria vida. Então, embora ela seja o derramar da graça, mas não significa que foi algo totalmente de graça. Foi algo completamente caro, caríssimo, extremamente caro. Perceba que o próprio apóstolo Paulo diz que não há dinheiro algum, não há ouro, não há prata, não há valor algum que pudesse comprar o preço de nossa alma. Portanto, nós não fomos comprados por coisas pequenas. Paulo diz que fomos comprados por um bom preço, alto preço, a saber, o preço do sangue do Cristo. Portanto, isso dá-nos essa ideia plena de que por conta do que Ele nos deu, pela graça dele derramada em nós, e recebemos essa salvação como um dom divino, podemos senti-la. E essa é a evidência mais clara. Como podemos ter essa certeza plena dentro de nós? Ora, ele junta as duas coisas. A esperança naquele no qual confiamos plenamente, me dá essa certeza plena de que eu estou salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue dele já me purificou de todo o pecado, já justificou a minha alma, já me libertou das setas do maligno. O efeito de tudo isso é a minha crença. É por isso que o apóstolo Paulo diz, aos que creem. Logo, percebam que a salvação ela pode ser sentida e ela deve ser sentida, ela deve ser notada. Eu tenho que sentir isso dentro da minha alma. Eu me sentir salvo, é se sentir perdoado, é se sentir livre, é se sentir amado, é se sentir guardado, é se sentir protegido, é se sentir pronto para, se a trombeta tocar agora, estar apto para ouvi-la e para subir às mansões eternas. Não somente isso, mas nós aprendemos também que esta palavra do que ele chama de vocação é como se ele dissesse, nós fomos tornados aptos para a salvação. Como que antes não tínhamos qualquer condição de alcançar a salvação. Mas a graça nos tornou aptos para recebê-la. E o que é se tornar apto para recebê-la? Justamente aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso quer dizer o quê? Quanto mais pecaminosos estávamos, mais é o efeito dessa graça para nos resgatar. Isso não significa que nós temos alguma virtude para com ela. Ao contrário, quanto mais distantes de Deus, mais a graça se esforça para nos trazer para perto dele. Se isso não for amor, e se isso não for efeito de uma salvação contínua e poderosa do Cristo, então não sei o que podemos dizer. Paulo quer nos ensinar que o fato de ter nos sido tornado aptos para recebermos essa salvação gloriosa também nos dá a aptidão. E a palavra vocação evoca exatamente isso, o efeito de receber e transferir. É como se ele
transformasse-nos, como já foi lido aqui logo no início, como vasos de barro. Eu gosto até de usar a expressão que nem vaso de barro sou eu, mas apenas o caco do vaso de barro. E sendo caco nas mãos de Deus já é alguma coisa. Feliz aquele que é um vaso usável. Agora perceba que sendo inútil como sou, sendo falível, sendo miserável, pobre como sou, aprove Ele tornar-me apto para a salvação, de modo que tornou-me capaz de ser o recebedouro ou o hospedeiro desse evangelho de salvação. E isso é maravilhoso. Nós recebemos dentro de nós toda essa grandeza do evangelho de Jesus. E o que é legal é que não recebemos uma porção, mas recebemos o todo do evangelho. Não é aquela gota que Deus nos deu como quem experimenta um pouquinho do que eu tenho. É o todo do evangelho. É como se pudéssemos ou tivéssemos condições de todos os dias emergirmos ou nos lançarmos ou pularmos de cabeça nesse oceano do evangelho e compreender a grandeza dele, como quem Deus está dizendo, está disponível para vocês a abundante riqueza desse conhecimento, do saber do evangelho que transforma. Somos, portanto, o arcabouço dessa bondade divina, o poder do evangelho. Logo, eu queria que você se lembrasse disso e também guardasse dentro do seu coração. Você é hospedeiro desse poder transformador. A mensagem de Jesus está dentro de nós. Ele colocou dentro de nós. Nós nos tornamos como que os guardadores dela. Isso não é legal? Então, olha para quem está pertinho de você e diga, você é meramente um vaso, só que dentro desse vaso tem um tesouro infinito. Uau! E perceba que são vasos simplesmente de barro, que nas mãos de qualquer outra pessoa não serve para absolutamente nada. Mas ele decidiu que esses vasos de barro que não servem para absolutamente nada ou qualquer outra coisa, possa armazenar toda a riqueza da glória, todo esse poder absoluto que emana de dentro de Jesus. O evangelho que pode mudar o mundo está dentro de nós. A solução de toda a problemática global está dentro de nós. A vacina para toda enfermidade moral e humana está dentro de nós. Tudo que o mundo precisa está dentro de nós. Isso parece ser assustador. Como a gente pode imaginar um mundo como vive hoje, com 7 bilhões de pessoas em mais de 100 focos de guerras, milhares e milhares de mortes diariamente, violência sem fim, fome alastrando-se, essa total incapacidade que o homem tem de amar um ao outro, de ajudar um ao outro, tanta maldade derramada, e a gente olha esse universo todo e diz, não dá, isso é muito grande para nós. Mas basta o que tem dentro de um crente só aqui. O que tem dentro de um crente só aqui pode mudar todo o mundo. Você tem que ter entendimento dessa grandeza, é isso que Paulo está querendo dizer. Você tem que saber a esperança pela qual você foi vocacionado. O que tem dentro de nós é algo tão profundo, tão intenso, que o inferno inteiro trabalha para tirar. Que na verdade o inferno inteiro trabalhava para não ter. A luta do diabo e de toda a sua equipe era que a gente não recebesse o que recebemos. É que as pessoas não tenham acesso ao que nós tivemos acesso. Isso me torna feliz, porque aprove Deus acreditar que eu poderia estar apto para receber esse evangelho poderoso. Colocar aqui dentro. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e 18, aliás, só o 18, ele diz que o Senhor não só nos reconciliou com Deus, mas depois de reconciliados com Deus através do Cristo, Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. E isso é maravilhoso. A palavra que Deus usou, perceba isso, o evangelho que Deus usou e colocou dentro de Jesus, e que Jesus colocou dentro de nós, reconciliando-nos com Deus, é o mesmo evangelho, é o mesmo poder que Deus colocou dentro de nós, para que reconcilie o mundo com Ele próprio. Meu Deus! Que coisa gloriosa. Deus fez exatamente assim, meu filho.
falando a Jesus. Dentro de você está a palavra da libertação do mundo. Tudo que o mundo precisa está dentro de você. E Jesus vem à terra e não há ninguém que possa de maneira alguma se reconciliar com Deus por aquilo que ele era. Pois o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Falando um pouco mais asseveradamente daquilo que se planta e que se colhe, ele fala no capítulo 6 e o verso 23 de Romanos também, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas que o salário do pecado não podia ser outra coisa senão a morte. Agora percebe-se que Paulo está dizendo que não há um justo sequer. E ele cita essa mesma fala de Miqueias, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 5 do seu livro. Não há um justo sequer, todos estão em pecado. Então não há um homem sequer que consiga conectar-se, ou religar-se, ou fazer aliança com Deus. Jesus é o único que possui esse evangelho transformador. É o único que poderia resolver esse problema. Ele vem então à terra, caminha, entrega-se por nós, vive por nós, prega esse evangelho, coloca esse evangelho dentro das pessoas, reconcilia elas com Deus. Que maravilha! Agora ele está dizendo aos mesmos: ide por todo mundo, chega lá em Dourados e reparte aquilo que está dentro de vocês com aquela gente lá, para que eles possam ser também guardadores desse evangelho poderoso do qual vocês acabam de receber. Uau! Fomos feitos aptos para receber, mas de igual modo feito apto para transferir. O que ele está dizendo, que a gente tem que conhecer a esperança da nossa vocação, é que não fomos feitos salvos para sermos salvos. Não fomos salvos simplesmente para ser mais um salvo. Eu queria que você repetisse comigo, para quem está pertinho de você, diga: nós fomos salvos para salvar. Não tem sentido a salvação se ela terminar em mim, porque isso não se concretiza o poder do amor do evangelho. Porque o verdadeiro amor do evangelho, ele flui por meio de mim. Se ele não alcançar alguém, esse amor não me alcançou. Se o evangelho do qual eu me tornei apto para receber através de mim não alcançar alguém, é porque esse amor não me alcançou. Você entende? É por isso que ele está orando para essa gente entender o que elas têm dentro. Quando alguém diz: eu sou salvo, mas não sente nada em relação ao perdido, desculpe, tenho sérias dúvidas quanto à salvação dessa pessoa. Porque é impossível receber o amor de Deus e não sentir nada em relação aos perdidos do mesmo que Deus ama. Então não estamos falando do mesmo amor, não é a mesma fonte. Foi Jesus quem disse que de uma mesma fonte não dá para ter água potável e água amarga. É possível ter um tipo de água só. Então, se eu estou conectado no céu, se eu estou linkado com o Senhor, onde eu me alimento do seu amor e do evangelho que flui dentro de mim, eu tenho que sentir o que ele sente. É isso que Paulo está dizendo a mim. Essa é a esperança da sua vocação. A sua salvação tem um propósito: libertar a sua alma das garras de Satanás e fazer com que a sua vida se torne um instrumento libertador daqueles que ainda estão nas garras de Satanás. Que coisa gloriosa! Perceba que quando nos tornamos guardadores desse evangelho, nos tornamos aptos a receber esse evangelho e de igual modo transferi-lo, então passamos a sentir e a ter uma segurança plena. Somos seguros em Cristo, não porque somos alguma coisa, mas por causa do evangelho que está em nós. O que nos protege nesse mundo vil é o quanto do evangelho tem dentro de nós. O que nos mantém seguros nesse mundo cujo domínio é do diabo é o quanto o evangelho está vivo dentro de mim. É o quanto a palavra é forte dentro de mim. Somos protegidos, sim. O diabo tenta, pode tentar, pode fazer o que for, pode lutar o que for, mas nós temos a confiança dessa vocação, isto é, nós acreditamos, nós esperamos essa segurança. Por quê? Porque o que está dentro de nós é maior do que o que está dentro do mundo. Agora, isso implica em uma série de coisas. E Paulo gostaria que a igreja compreendesse isso, e isso é fundamental para que a gente também viva em paz.
Esse evangelho que me transforma, que está dentro de mim, é visto através das minhas atitudes. Ele é demonstrado não só de palavras, mas ele é demonstrado mais de atitudes. Ele não é visível por aquilo que eu falo. Qualquer pessoa pode falar o evangelho, mas torná-lo real é mediante aquilo que se vive. Torná-lo prático é mediante as pegadas que se deixam na areia. É por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. E na citação para com Pedro, Pedro não queria que lavasse seus pés. Vocês se lembram? Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, em João 13. Então Pedro diz: lava minha cabeça, lava meu corpo também. Jesus disse: não necessitas lavar a cabeça, nem teu corpo, apenas os teus pés, porque tu já está limpo, a palavra já está dentro de você. Mas então por que tem que lavar os seus pés? Porque os seus pés é que demonstrarão se você está vivendo essa palavra que te limpou ou não. É sua pegada. Ele está dizendo a nós: você tem que ser limpo todo dia, porque enquanto você estiver nesse mundo aqui, você vai estar vivendo debaixo de uma insistência maligna contra você mesmo. Então, todo dia, esse evangelho vai limpando você. Todo dia eu tenho que lavar você, todo dia eu tenho que purificar você. As suas pegadas têm que estar limpas todos os dias. Eu até acredito que eu disse isso, não sei se eu me lembro, mas a gente tem sempre o hábito de olhar à nossa volta e vislumbrar as pessoas, a forma como elas vivem, e avaliar se elas são de Deus ou não. Nós olhamos os testemunhos e como as pessoas atuam, o que elas falam, e aí a gente cria dentro de nós a ideia de uma balança, e vamos mostrando o peso de cada uma de suas atitudes, e no fim a gente diz: esse está na roça, está condenado. Só que a ideia do evangelho é que a gente sempre, como se estivéssemos assentados em nosso carro, pudéssemos estar olhando no retrovisor. Sempre. Olhando no retrovisor, a gente vai ver o que está deixando para trás. Evangelho que se vive não é aquele que está à frente de nós, mas é aquele que fica atrás de nós. E muita gente acha que o evangelho são as ações que serão praticadas ainda. Não, senhores. O evangelho são as ações que já foram praticadas. Elas falam muito mais alto. E pelo simples fato de nós não observarmos o que acabamos de fazer ontem, temos dificuldade de alinhar a nossa ideia para fazer as coisas boas amanhã. Quando Paulo nos convida a buscar o entendimento dessa segurança, dessa vocação gloriosa, de receber esse evangelho que transforma, ele está nos fazendo compreender que essa evidência prática de uma vida transformada e de que o evangelho está dentro de nós tem que ser vista por quem está do lado de fora. E é isso que nos dá segurança, é como vivemos. Somos guardados da opressão maligna por aquilo que tem dentro de nós e por aquilo que faz efeito dentro de nós. Se não percebam, vem comigo, por favor. A mesma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6. Eu gosto demais desse texto aqui, mas demais mesmo. Nos versículos 10 em diante, nós temos aqui o que muitos irmãos gostam e chamam de batalha espiritual. A armadura de Deus. Isso aqui dá tema de inúmeros livros, e muitos seminários, e tanta coisa, e manto, e espada, e ninja, e sabe, aquelas coisas todas, e da voadora, rabo de arraia, enfim, está tudo aqui. Mas é interessante que, dentre todas essas coisas que você vê aí nos livros de ficção espiritual, e que alguns crentes leem e ficam doidões, lê uma Rebeca Cabral, ele já fica doido. Enfim, quando na verdade, olhar o que Paulo está escrevendo aqui, e começa no capítulo 6 e o verso 10, e ele diz assim: no demais, irmão, eu ficaria aqui 2 noites falando para você só nessas 2 palavras, no demais. Sinceramente, eu gastaria uns 2, 3 cultos só nessas 2 palavrinhas, no demais. O que ele está dizendo com isso aqui? No demais, depois de ele ter ensinado para você o capítulo 1, a certeza e a grandeza da sua salvação, o capítulo 2, o efeito dessa salvação dentro da nossa vida, o capítulo 3, a prática dessa salvação no seu dia a dia, mostrando o que você é agora e o que você era antes, o capítulo 4, essa prática sendo demonstrada dentro da sua família, no meio do trabalho que você tem, e o capítulo 5, essa prática sendo acrescida por meio das pessoas que convivem com você, e a sua vida sendo cheia do Espírito Santo todo dia. Ele está dizendo, depois de tudo isso, no demais,
Viu como é que daria para falar 2 noites? Agora perceba que ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A mesma coisa que ele está citando lá no capítulo 1. Conhece o Deus que você serve. Então tenha entendimento do poder que ele tem. Tenha relacionamento com o Deus que te salvou. Saiba que ele é imutável, que ele é perfeito. Saiba que a palavra dele não varia. Saiba que ele faz o que quer, porque o poder é dele. Confia nele, Paulo está dizendo. Descansa nele. Aí ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ok, Paulo, legal. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora eu queria que você entendesse que todo o cerne do ensino de Paulo, nesses versículos 10 ao 20, estão centrados em 2 verdades. Diga comigo, 2 verdades: conhecimento de Deus e firmeza nesse conhecimento de Deus. Todo esse conteúdo aqui está firmado nesses 2 eixos. Primeiro, conhece o Deus que você serve. Segundo, se você conhecer, te firma nele. Te firma nele, porque você não vai ser abalado. Você não percebe o que ele diz? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar, credo, para que possais estar firmes. Ok. Contra as astutas ciladas do diabo. Perceba. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, repete ele, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai. Você fez tudo, firme. Está sendo fiel? Seja firme. Por que você tem que ser firme? Porque agora você tem o conhecimento de um Deus que é inabalável. O salmista escreveu no Salmo 121, dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Inabalável, como os montes não se abalam, ele é inabalável. Agora perceba o que Paulo evoca dentro do nosso entendimento. Olha o versículo 14. Estais, pois... Olha quantas vezes ele nos convida à firmeza. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... E se falar mentira? E vestir a couraça da... Fazer o que é certo. Ou seja, proteja a sua boca. Proteja a sua língua. Saiba a hora de falar. Eu preciso parar um pouquinho aqui, irmão. Não é possível. Quando Paulo diz isso, fortalecei-vos do Senhor, ele nos convida a um exame de consciência pessoal. A palavra fortalecer, segundo ele aqui, não é só no sentido de conhecer o Deus da Bíblia, mas é se relacionar com o Deus da Bíblia. A única coisa que promove em nós confiança é o relacionamento com Ele, é o quanto você o conhece. Por exemplo, aqui está cheio de marido e mulher. Por que você confia no teu marido? Ou você confia na tua esposa? Não é porque há tanto tempo você está casado com ele? Quando tu namorava, tu não confiava tanto assim. O efeito dessa confiança crescente foi o casamento. E é justamente o relacionamento dos dois, quanto mais amável, quanto mais cuidado, quanto mais jeitoso, quanto mais vida conjugal tem, mais confiança se gera, é ou não é? Portanto, o que promove uma confiança plena é o nível de relacionamento que se tem um com o outro. Para que eu possa ter uma confiança plena no Deus que eu sirvo, eu preciso me relacionar com Ele. Eu só consigo me fortalecer e se firmar nele à medida que eu me relaciono com Ele. E Deus não é um Deus estático. Ele é um Deus vivo, é um Deus pessoal, relacionável. E Paulo nos convida a essa análise do tipo de relacionamento que a gente está tendo, justamente porque é isso que define o quanto de firmeza a gente tem.
É por isso que você encontra todo tipo de crente, e pelo menos dois se destacam, o firme e o fraco. Os dois que se destacam mais na igreja, o firme e o fraco. O firme entra, luta e sai luta, ele está firme, dando glória a Deus, cantando, orando, vivendo, não perde culto, não perde oração, não importa o que aconteça, ele está firme em Deus, porque a confiança dele não está baseada nas coisas que acontecem em volta dele, mas está confiado eternamente naquele que está acima de todas as coisas. Agora o fraco, um dia ele está forte, um dia ele está fraco. O fraco, qualquer vento tira ele do foco, qualquer brisa, sabe, qualquer assopro, qualquer psiu, já desfoca ele. E Paulo nos convida a essa reflexão interna e nos ensina como fortalecer isso. Bem, a primeira coisa que ele tenta me mostrar aqui, e eu preciso te levar, vai comigo por favor, Tiago capítulo 1, verso 19. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 19. Vem comigo. Oh, Jesus. Ele diz: sabei isto, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O conselho de Tiago é: você quer estar firme em Deus? Você quer ter segurança plena para que o diabo não pegue você? Então aprenda os segredos. Todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio em irar. Perceba que é uma sequência. Se eu não estiver disposto a ouvir, eu vou querer falar mais do que quem falou antes. Vai gerar uma discussão. A discussão vai promover a ira. A ira vai trazer a injustiça. É por isso que o versículo 20, ele diz: pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. É por isso que Paulo está dizendo: fortalece-te em Deus. Você vai confiar nele. Então você vai ficar firme nele. Quando você ficar firme nele, você vai aprender os segredos dele. Aquilo que é preciso conviver desse evangelho dentro de nós, para que possamos livrar-nos de toda a artimanha que o maligno tem. Eu gosto de pensar sobre isso, muito especialmente porque as pessoas citam esse texto aqui. Vem comigo, por favor. 1 de João, capítulo 5. E o verso 19. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora o verso 20. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a gente olha esse texto e é uma resposta a uma das mais intrigantes indagações dos cristãos. Se não perceba, João, quando ele cita isso, é justamente dado a própria afirmação que ele faz no verso 18. Olha o que diz o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Observe a sequência que João diz. Ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive, como quem diz, na prática do pecado, na continuidade do pecado. Mas ele não exclui a possibilidade de pecar. Porque ele mesmo diz lá no seu primeiro capítulo, dizendo: se pecardes, se não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus. E ele diz que isso é o efeito de confessarmos as nossas culpas uns com os outros. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí agora aqui ele cita que se não vivermos nessa prática do pecado, o maligno não nos toca. E por que não nos toca? Porque o Cristo se fortaleceu dentro de nós. Então é o evangelho do qual nós tornamos-nos aptos para recebê-lo, vivenciando esse evangelho
É a única garantia que a gente tem de segurança de que o diabo não toca na gente. É enquanto esse evangelho produz efeito aqui dentro. Então Tiago diz, para que o maligno não lhe toca, cuide do que você fala. Cuide daquilo que você conversa. Qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo chamou da armadura de Deus? Está aí na sua Bíblia. Qual é a primeira coisa? Olha aí para você ver. Perceba. De onde procedem essas coisas? Ele disse, esteja firme. Cinge os teus lombos com a verdade. De onde procede a mentira? O diabo é o pai da mentira, correto? E como nós geramos a mentira? Com as mãos? Com os pés? Com os lombos? Ou com a boca? Pergunte para quem está ao seu lado. Como a mentira é produzida em nós? Com os seus olhos? Com as suas mãos? Com os seus pés? Ou ela é evidenciada, ela nasce, ela se torna visível por aquilo que falamos? Como é que você sabe que é uma mentira? Você olha numa pessoa e diz, esse cara é mentiroso? É possível? Ou você tem que escutar o que ele diz? Você tem que observar os passos dele, mediante aquilo que ele diz. Então você vai saber que se ele é verdade, ou se ele é uma mentira. Então Tiago diz, vigia com isso. Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Seja tardio em falar, mas seja pronto a ouvir. Porque na multidão de muitas palavras, tropeçamos. Ele mesmo diz, quem não tropeça na língua? Ele diz. Quem nunca tropeçou na sua própria língua? Quantas pessoas? Alô, fala que eu não estou. É uma mentira. Pequenas mentiras, grandes mentiras, enormes mentiras. E todas essas coisas pequenas que aos nossos olhos são inofensivas, elas são sementes do diabo, justamente plantadas para nos capturar e ele dizer, posso tocar. Eu posso tocar, porque abriu-se uma brecha. Se a gente entendesse o que Paulo está dizendo, procuraríamos compreender o que de igual modo Pedro disse, sede santos, porque o vosso Deus é um Deus santo. Única garantia que temos de ser guardados pelo diabo não é o fato de ficar batendo no peito e dizer eu sou membro da Boas Novas. É o fato de o evangelho que está dentro de mim está fazendo efeito. É essa garantia que eu tenho. É essa vocação que eu tenho aqui dentro para receber e transferir esse evangelho. Então eu sou guardado por ele. Sou protegido por ele. Mediante aquilo que eu vivo nele. Agora, perceba que existe dentro desse conteúdo do que Paulo afirma aqui para nós. Oh, meu irmão. Ele diz que devemos tomar cuidado não só com a verdade, justamente porque às vezes cometemos mentiras, mas muito especialmente vestidos à couraça da justiça. Isto significa ter um caminhar justo e não injusto. Pensar justo. E a primeira coisa que Jesus diz acerca de viver justiça está baseada naquilo que eu quero para mim, é o mesmo que eu deveria querer para os outros. E quando eu passo a olhar sobre esse prisma, até quando eu vou falar mal de alguém, então eu sou policiado por mim mesmo. Quando eu penso nisso que Jesus diz, cara, queira para você o que você quer para os outros. Você gosta que os outros falem mal de você? Não, então não fale mal dos outros. Você gosta que os outros critiquem você? Não, então não critique os outros.
Você gosta que os outros zombem de você? Não, então não zombe dos outros. Justiça é o que eu quero para mim, é igual o que eu quero para o meu próximo. O que é justo para mim é justo para o meu próximo, você entende? Justiça é igualdade para todos. Esse evangelho me protege enquanto eu vivo ele. É por isso que o diabo ciranda com muita gente, faz o que quer com muita gente. Existe uma grande diferença entre provação, aflição e colheita. Provação são as coisas que nos envolvem diariamente e está associada com as aflições. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele estava falando de dores, ele estava falando de enfermidades, ele estava falando de alguns problemas dos quais somos submetidos por causa do mundo que vivemos. Mas ele não está falando dos problemas que eu causo financeiramente pela minha irresponsabilidade. Ele não está falando dos acidentes que eu causo pela minha irresponsabilidade. Entende? Como, por exemplo, passar muito da velocidade, não respeitar o... Eu causei. Isso não é provação, nem é aflição, é irresponsabilidade. Eu causei. Mas a gente chama isso de provação. Esses dias um irmão veio falar comigo, pastor, eu preciso de muita oração. Eu digo, então deve ser um grande problema. Ele diz, é um problemão. Eu digo, o que foi? A polícia levou minha moto. E eu digo, qual foi o problema? O imposto estava sem pagar 3 anos. E eu falei, aí você quer que eu ore para quê? O diabo está me torturando, pastor. Ele está... Estou sendo provado. Eu digo, isso não é provação. Isso não é provação, irmão. Você causou isso. Eu não vou nem orar acerca disso. Desculpa, mas eu vou orar por um pecado que tu cometeste. Se você arrepender aqui e dizer, Deus, perdoa eu porque eu deixei de fazer isso, eu vou consertar. Então nós vamos orar para que Deus abra a porta para que você conserte. Ele entendeu. A maioria de nós comete as coisas e acha que é uma provação. E em algum momento taca nas costas do capiroto. Ele é responsável por tudo, mas a maldade está nele. Mas tem coisa que ele olha para nós e diz, cara, isso não foi eu não. Não joga isso para mim não, minha conta não. Já estou com a conta cheia. Acho que ele vai diante de Deus e diz, ó, eu sou tudo que não presta, mas isso aí eu não fiz não. E Deus sabe o que ele fez, o que ele não fez. E Deus sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Entende? E eu preciso ter esse entendimento do que é prova, do que é aflição, mas do que é a minha colheita. Eu semeio coisas, então eu colho coisas. Se eu semeio injustiça, eu vou colher injustiça. Se eu pratiquei coisas erradas, eu vou ser perdoado por elas enquanto eu recebo Cristo, verdade, mas eu não vou ser livre das consequências disso. São sementes plantadas. Eu tenho sequelas no meu corpo de sementes que eu plantei há 25 anos, 30 anos atrás. De coisas erradas que eu fiz. E sofro agora que eu estou numa idade mais legal. Agora a fatura está chegando. As dores vêm, amanhece todo torto assim. Aí tem que desentortar. Enfim, é esquisito, Carlos. É uma coisa esquisita. Você olha para tu e diz, mas não tinha isso aí no corpo não, esse negócio aí. Tinha. É estranho. Mas a gente precisa compreender o que Paulo está a dizer. As nossas batalhas nem sempre são causadas pelas ações do inferno. Muitas delas são causadas pelas nossas próprias ações. Pelas mentiras que falamos, pelas injustiças que cometemos uns para com os outros. Ele fala que devemos calçar o evangelho da paz, justamente porque tentando nos ensinar a não viver nas contendas. Foge das... Tem irmão que ama contenda. Ele não pode ver uma fumacinha que ele já vai com um facho de graveto para colocar no fogo. Não tem?
Tem um irmãozinho que escutou uma fumacinha de 2 companheiros lá longe. Ele já dá um jeito, começa a catar os gravetinhos e já vai lá e dá um jeito de aumentar a fogueira. E ele aumenta como? O irmão, não, ele chega naquele que está magoado e diz: você tem razão, querido. Aquele cara lá é chato mesmo. Olha, fala mal de ti. Aquele irmão não presta. Se eu fosse, eu saí de perto dele, não presta. Aí ele sai de perto do cara e vai lá naquele outro que está com a fumacinha. Diz: você teve um desentendimento com fulano, né? Tive. Sabia. Todo mundo tem desentendimento com ele, porque aquele cara não presta, não presta. Contendas. A Bíblia diz que existem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª Ele abomina. A 7ª coisa que Deus abomina é o que espalha contenda entre os irmãos. E é uma coisa tão comum no meio dos crentes. E depois reclama que o diabo está puxando ali o tapete. O evangelho deixou de funcionar, brechas se abrem. Abre-se caminho, irmão. A gente tem que entender isso. E ele dá tapa na nossa cara com direito de dar. É um fato. Eu não sei se você se lembra de Pedro. Certo dia o diabo chegou em Jesus e disse: deixa eu cirandar com a vida desse cara. Por que o diabo fez isso? Porque Pedro estava cheio de brechas. Não é à toa que em Mateus 16 o diabo usou a boca de Pedro. Brechas. Pedro falava o que não devia falar. Agia quando não devia agir. Quando o evangelho deixa de ser vivo dentro de mim, então eu começo a abrir caminhos, ou brechas, ou portas, nas quais o diabo coloca as suas sementes. É por isso que a Bíblia diz, nas palavras do mesmo João, que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Observe que a estratégia dele, ele não é leão, não é? Ele não é leão, é nada mais do que um gatinho sarnento. Mas ele fica rugindo como leão, em derredor, procurando um meio de tragar alguém. Ele passa o dia inteiro nos vigiando, tentando achar uma brecha. Então eu falo uma besteirinha, e ele, bastou isso. O diabo não tem poder sobre aquele cujo evangelho está dentro dele. Ele só tem poder mediante a autoridade que eu dou. E como ele captura essa autoridade em mim? Pela minha fala. O diabo se utiliza daquilo que eu falo. O poder gerado é mediante aquilo que eu falo. É por isso que Jesus disse, isso é extremamente importante. Ele disse: os assassínios, os homicídios, as corrupções, os adultérios, as mortes, as mentiras, todas essas coisas, disse Jesus, nascem no coração do homem. Isso é colocado para fora por aquilo que falamos, por aquilo que plantamos. Esse evangelho precisa ser ativo em mim para que eu me guarde do maligno. Eu preciso ter essa consciência. Tem a história de um cara, um dia até vou pregar sobre ele aqui, Saul. Você conhece Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando você puder, leia a história dele. Você vai ver que história incrível é a história de Saul. Um menino bonzinho, altão, grandão, bonitão, amado do seu pai, da casa de Quis. Olha, uma bênção. Ele não era muito inteligente, bem verdade, mas era uma bênção. Ele era um tipo de pastor de jumenta que deu conta de perder jumenta. Quem é o cara que dá conta de perder jumenta, irmão? Se fosse cabrito, eu ia dizer, não é fácil mesmo. Mas jumenta, irmão. O cara deu conta de perder as jumentas do pai, irmão. E pior, ele não estava sozinho, tinha mais 4 companheiros. Então você vê que o negócio era feio. Acho que ele estava jogando joystick. Perceba
que ele vai procurar as jumentas, e você conhece a história. Samuel recebe a ordem de Deus que aquele menino ia chegar e era para ele ungir rei. Quando Saul chega, Samuel o chama para conversar com ele. Ele tem uma humildade, uma forma de agir, um sentimento de pequenez. Samuel revela a ele que ele vai ser rei de Israel. Ungiu ele, e ele começou a profetizar. 1 Samuel 6,10, ele se encheu do Espírito, começou a profetizar. Então daqui a pouco apareceram alguém e disse: já foi achada as jumentas. Ele voltou para a casa do pai. Quando chegou na casa do pai, o tio dele perguntou: escuta, o que foi que Samuel estava fazendo com você lá? Ele poderia ter dito assim: ele me ungiu rei de Israel. Mas ele disse: nada não, nada assim que eu possa falar. Não se orgulhou disso, não se envaideceu disso, não se sentiu prepotente. Daqui a pouco Samuel vem atrás dele, e ele se escondeu no meio da bagagem, porque não queria aparecer, humilde, calado. Quando Samuel o achou, disse a ele: olha, o Espírito Santo vai usar você. Ele se deixou ser usado, totalmente imune à vaidade humana. Se tornou rei, extremamente humilde. 1 ano de mandato. Primeiro ano de mandato. Samuel atrasou algumas horas. Ele entrou e fez o que não podia fazer, ofereceu sacrifício, coisa que só o sacerdote podia fazer. Pecou diante de Deus. Naquele momento, o Saul apareceu. O verdadeiro Saul nasceu. Prepotente, arrogante, violento, iracundo, mentiroso. Por que eu estou te contando essa história? Porque mesmo aquelas pessoas que receberam o evangelho de verdade, o evangelho da salvação, o evangelho da graça, se ela deixar de praticar esse evangelho, ela se torna pior do que antes. Jesus disse. Então, a pessoa está cheia de trevas, ela recebe o evangelho da salvação, a bênção da paz do Cristo, e aquilo tudo é limpo, e ela passa a ter a casa limpinha. Diz Jesus: agora está tudo lindo. Então a pessoa começa a deixar de viver o evangelho, pisar no tomate, escorregar na banana. Então o diabo olha e diz: opa, olha a porta aberta, a casa está limpa, gente boa, já volto. Vai lá na esquina, chama a galera e diz: olha, eu morava ali, fui expulso, agora a porta está aberta de novo, e quer saber melhor, a casa está limpa, vem mais 7 comigo. E disse Jesus: o estado desse agora é pior do que fora antes. Por isso as pessoas não conseguem entender. E Paulo ora e diz: vocês têm que entender isso, porque a garantia de segurança é quando o evangelho é vivido. Nós temos nesse mundo de cristianismo no Brasil, uma imensa, vasta quantidade de crentes que vive com os pés do diabo, errando todo dia e apanhando na cara do diabo todo dia. Entende? Nós fomos vocacionados para sermos guardadores desse poderoso evangelho, e nós não podemos permitir que esse evangelho que nos guarda... Exemplo, termino aqui essa meditação. Se temos esse evangelho dentro de nós, se eu vivo esse evangelho, eu não admito que o diabo entre na minha casa. Não admito. Porque a minha casa está cheia da glória de Deus. Todos os dias é dever nosso orar dentro de casa e declarar esse poder guardador do evangelho dentro de casa, sobre os nossos filhos, orar sobre eles enquanto eles dormem, protegê-los de toda ação maligna. E se não fizermos isso,
Ou se fizermos isso, mas o nosso corpo está cheio de tralhas. E o diabo é tão sujo que ele sabe quando não temos autoridade para fazê-lo. Eu lembro-me que quando jovem fui ajudar um pastor chamado Wilson Pasquini a expulsar um demônio na vida de uma mulher. E chegamos lá, aquele montoeira de gente observando, e aquela luta toda, e o capiroto fazendo aquele barulhão que ele sabe fazer. E o pastor Pasquini naquela calma. Entramos lá, eu só observando, estava sendo aprendiz de expulsador de demônio. Enfim, só observando aqui. Irmão, na hora que ele entrou na casa, o cabeçudo olhou para ele e disse assim: Você vai querer me expulsar? Sai fora, rapaz. Disse ele: pensa que eu não te vi roubando espiga de milho quando vinhas de Paranavaí? Olha a astúcia. E eu pensei comigo: ferrou. Mas o pastor Pasquini era homem de Deus. Ele disse: tu é mentiroso, diabo. Eu falo do milho, mas tu não fala do meu cartão que deixei na porteira da casa, que não tinha ninguém para me pagar as 6 espigas que peguei. E com milho ou sem milho, sai em nome de Jesus. Ele saiu. Pasquini foi na casa da fazenda. Não tinha ninguém. Então ele era gerente da Caixa Econômica de Londres. Ele deixou o cartão dele lá escrito: peguei 6 espigas de milho, me ligue que eu quero pagar. Aleluia. Um homem justo, santo. E o diabo se utiliza de mazelas tão pequenas. Aí a gente diz: Deus, espera aí, Deus, está acontecendo comigo. Se a gente fizer um retrocesso, a gente vai ver que tem uma espiga de milho no caminho, tem uma falazinha no caminho, tem uma cobiçada no caminho. É por isso que todos os dias devemos ir diante do Senhor: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me por aquilo que eu fiz consciente. Perdoa-me por aquilo que eu fiz inconsciente. Perdoe-me por aquilo que até quis fazer, mas não fiz. Sim. É por isso que Jó fazia os sacrifícios pelos seus filhos, até por aquilo que ele não sabia que tinha feito. Não brinque com o Evangelho. O diabo não brinca de ser diabo. O Evangelho é a maior graça poderosa que já recebemos na vida. Não brinque. Vivemos dias em que as pessoas banalizaram tanto, e esse Evangelho, mamão com açúcar que tem nesse país, essa coisinha doce, meiguinha, que não tem mais pecado, todo mundo é paz e amor. Vai nessa força, vai que vai ver a batata assando, vai ver. Vai chegar o dia em que o Senhor vai fazer com que a taca come, irmão. Pode esperar. O fato de Deus esperar alguém, tipo, o cara vai indo, e assim o cara vai, tá na boa. É como se, eu não sou, nunca pesquei assim coisas grandes, mas eu assisto sempre aquele programa de pescaria, e eu vejo os caras pescando aquele peixão, e eles dão linha, vai até lá longe, depois vai arrastando, né? Um sacrifício da pega. Mas com Deus ele não faz sacrifício nenhum. Ele dá a linha e diz: vai, caboclinho, vai, pode ir. O fato da longanimidade de Deus não significa impunidade. Meu irmão, tem uma hora que Deus puxa o anzol, vai arrancando o beiço de neguinho, de branquinho também. Vigia. Por isso João diz: sede santo. Pedro diz: sede santo como o Senhor é santo. Santificai-vos hoje, disse Deus. É necessário a gente entender que nós fomos vocacionados para sermos santos. Fomos vocacionados para receber esse Evangelho que nos transforma de dentro para fora. E é tão simples. As outras coisas pela frente nos capacita isso de uma forma tão gradual. Mas eu quero concluir com você essa noite, em nome de Jesus. Orar com você.
para que o Espírito Santo ajude-nos a vivermos esse evangelho. O diabo não teme a mim, ele teme o evangelho que está dentro de mim. Ele não teme o que eu sou um caco, mas quem está dentro de mim é quem ele tem que temer. E é só o nome de Jesus. A grandeza do evangelho está em Jesus. O evangelho é Jesus. Jesus é o evangelho. É por isso que João disse que ele é a palavra viva, o verbo vivo que desceu dos céus. E ele tem que estar dentro de nós. E o diabo vai respeitar isso que está dentro de você. Então, meu conselho final essa noite: vamos procurar andar corretamente. Vamos cuidar de nós mesmos. Pare de cuidar dos outros. Pare de cuidar do seu vizinho, do seu irmão. Pare de cuidar dos outros. Cuide de você mesmo. Cuidar de nós mesmos já dá um trabalho. E tem gente que não cuida de si mesmo, quer cuidar de todo mundo. Já encontrou gente assim? Cuide de você mesmo. Quando você vê que a tua boca soltou alguma coisa acerca de alguém, cala-te boca. Dizia o pastor Augusto Herculano que o Senhor colocou um muro embaixo e em cima, travando a língua, mas mesmo assim ela consegue falar mesmo com o muro fechado. É uma coisa de louco. Consegue murmurar sem fazer só na mímica. Viu aquele irmão ali? A gente murmura só na mímica. Então, em nome de Jesus, vamos policiar. Nós estamos vivendo dias de grandes dores. Deus tem pedido a nós santidade. Tem pedido para a gente vigiar em tudo. Vigiai, pois, em todo tempo, disse Jesus. Vamos vigiar. O diabo coloca pratos de lentilha todos os dias na nossa frente, enquanto que o Senhor está nos dando uma paternidade e a gente escolhe a lentilha. Então, convido-vos a estar em pé e convido-os a repensar a vida que a gente tem levado. Não estou aqui com legalismo, com modismo, com achismo, com coisismo, o que você quiser pensar. Eu estou aqui com um conselho prático do evangelho. Vamos viver o evangelho. Se é para falar a verdade, vamos falar a verdade. Se é para ser honesto, vamos ser honesto de verdade. Se é para ser justo, vamos ser justo de verdade. Entende? Priorizando Cristo na vida, para que possamos fazer aos outros somente aquilo que a gente quer que faça a nós mesmos. Certo dia, orientei-vos e oriento de novo. Diga para quem está ao seu lado, diga todas as vezes que você tiver vontade de esbofetear alguém, de se irar com alguém, de falar mal de alguém, de julgar alguém, pergunte para você mesmo: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias. Jesus responderia assim? Jesus xingaria como eu xingo? Jesus gritaria como eu grito? Jesus daria tal resposta? É muito sério isso.